Coitado, vai morrer e não vai nem ver. Morreu! Longe dali, um deles pula num caminhão e o coitado do figurante bate o caminhão e vai de arrasta pra cima. Outros 10 ou mais bichos vão pro caminhão e corta a cena pro dia seguinte. O mesmo caminhão estava estacionado na frente do prédio de onde o prota mora. A vovó Picas percebeu algo estranho, expulsa o neto antes de ele acabar de comer, manda ele ir pra escola logo, se ele quiser comer mais que coma na escola, chuta ele pra fora de casa. Não entendendo nada, ele vai pra escola mais cedo. No elevador, do nada, quando abre a porta, simplesmente 10 entregadores saem do elevador. Os carecas passando, ele até sente um cheiro ruim vindo junto do elevador. Ele sentiu que algo não cheirava bem e por que desse tanto de entregador aí? Ele não entende nada do porquê, então ele vai pro elevador pra ir pra escola. E os correios vão bater na porta da véia. Atrás da porta, a vovó tá como? Pronta pra esbagaçar tudo? Vou teorizar aqui, ó. Aqueles remédios que o prota toma lá são pra esconder a presença dele. Os demônios sabem onde procurar, mas não identificaram ele na saída do elevador. Só quem concorda, deixa o like no vídeo e também deixa o like agora pra ajudar eu, né, garai? Não. O prota saindo do prédio viu o caminhão de entrega dos caras e foi lá dar um confere de por que tantos entregadores. No caminhão não tinha nada, então por que uma tropa de caras lá em cima sem carregar nada? Nisso ele percebe que um dos entregadores caiu do último andar, por isso ele volta pra saber o que tá acontecendo no andar que ele mora e pá, o elevador demorado demais, ele corre pelas escadas. Ao mesmo tempo, na casa dele a vovó desceu o cacete em geral, macetou os demônios todos de uma vez. Na real sobraram 2 deles, um acertou a véia, mas foi de vala na sequência. O outro que sobrou não tava puro, esse demônio ali era mais bufado que os outros. O bicho até fala que logo logo a tropa do rei vai chegar na terra. Aí a véia pega ele também pelo braço pra arrancar a cabeça. Ai, menino. Esse daí de fato era mais forte que os outros, ela não consegue derrotar facilmente, mas ainda assim ela consegue e aproveita pra perguntar quem é esse rei que ele disse. Aí nesse tempo o prota tava chegando de volta em casa. Pra não deixar o neto entrar em casa e ver o arregaço todo, ela tranca a porta com uma teia, mas isso faz ela ficar vulnerável e acaba levando um oco no peito. E além disso, pela reação da vovó, o demônio ali deduz que a chave que eles estão atrás deve ser a criança, então ele deve contar pro rei. A véia sabiamente diz que pra contar, ele tinha que sair vivo daqui, então ela cata o bicho pela cabeça e esbagaça o monstro. Até aqui ela estava conseguindo esconder tudo do neto dela, mas o monstro que caiu do prédio, subiu de volta e viu o garoto ali na porta tentando entrar, catou o moleque pelo pescoço sem pensar 2 vezes. Percebendo isso, a véia abriu a porta. O monstro diz que se ela der o que ele quer, ele vai deixar o garoto em paz. E o monstro esperto diz: primeiro eu quero o que eu quero, depois você terá o que você quer. Mano, só sei que a véia diz que não e libera tudo que tem na frente do neto, tudo que é hack que ela tem, e o olhar do neto dá aquela distraída nela. E só nesse deslize o demônio tora fora o braço da véia, velho. Isso pra dar um mordidão no braço do demônio, arrancou, foi um bifão do braço do bicho, tanto que ele jogou o prota longe. E se estava ruim, rapaziada, a vovó preocupada com o neto ali ferido, ela perdeu foi toda a razão. Ela perdeu mais outra coisa também, o demônio cravou fundo, velho. O prota vendo tudo isso, brisou forte com a cena. Vovó! A vovó logo logo não estará aqui mais com ele, rapaziada. E pela primeira vez na vida, o prota tentou revidar algo. E na primeira tentativa, ele tomou uma cravada no peito também. Atravessou, foi tudo. O netinho caído ali foi tão pesado que a vovó levantou mesmo arregaçada pra se vingar. O ódio dela era tão grande que nem Mano, olha a comparação do tamanho do ódio com o tamanho do demônio. Ficou pequenininho. Mas isso aqui, pô. Ela vai esbagaçar o demônio agora de volta. Ela levanta uma mão, centenas de farpas de sangue. Ela esfarela completamente o demônio ali na frente dela e do netinho. O prota conseguiu ver isso. E nós vemos o que parece as memórias da vovó no submundo, se pá literalmente no inferno, em meio a demônios em uma guerra sinistra. A vovó corria pra pular no abismo carregando um bebê em seus braços. O plataninho desse mundo é, rapaziada, e com a morte da vovó foi aqui que algo nele que estava selado despertou, ou quase isso. No passado, o prota revidava o bullying dos outros de forma saudável. A mãe dos outros moleques tinham que salvar os filhos das surras dele. Toma, seu molequinho arrombado. Que maldade você fez comigo. Naquela hora, no colo de sua avó e sozinhos, tudo que a senhorinha tenebrosa podia fazer era chorar, porque esses serão seus últimos segundos com seu netinho de criação. Diz nossa vovó que a única escolha é devolver a arma que ela pegou dele no passado. A vitalidade que sobrou em seu corpo, ela devolve para o corpo dele. Ela diz que esse é o fardo mais pesado que existe e ela não pôde evitar que isso caísse sobre ele. Talvez seja o destino. Isso quebra de vez as correntes do prota, destrava todo o hack por dentro, e ao mesmo tempo que a nossa querida vovó sinistra desaparece conforme o hack do moleque aparece de novo, velho.
Rapaziada, a vovó que mal conhecemos e já consideramos pacas, se vai. Depois de algumas horas, o Prota acorda com suas feridas curadas. Depois disso, se passa um mês, o Prota tinha registrado o desaparecimento da véia e ficava na delegacia o dia todo cobrando os polícia que encontrassem a avó sumida dele. Tudo o que ele lembra é que ele viu essa pessoa no dia que a avó dele desapareceu. A polícia, claro, fica pistola e não levam a sério essa parte. O fato agora é que o solitário estava mais solitário ainda. Se a vovó ele não tem ninguém, quando ele deita em casa, começa a lembrar dos seus pesadelos, ele começa a pensar, a se questionar se eles não são reais. Depois de falar com os psicólogos e autoridades, o Prota tem que voltar para a escola depois de um mês sem ir para ela. No primeiro dia, o Naru percebeu algo de errado. O moleque ouvia os outros sussurrando nas salas ao lado. Na aula de educação física, o moleque correu 20 voltas sem cansar. Depois de impressionar todo mundo, o Prota sentiu uma sensação estranha, como se alguém estivesse vigiando ele sem ele saber. Mais tarde, dentro da escola, ele sentiu de novo a sensação de ser vigiado. O moleque tentou fugir, vai que eram os demônios. E ele quase acertou pelas belas pernas. A pessoa que estava seguindo o moleque era a gatinha loira de antes. Olha o comentário que eu vi no final desse capítulo no site que eu tava lendo. Só pra comprovar o que eu tô falando. Na real, quando ele pergunta se ela estava ainda atrás dele, ela diz que não. Então ele duvida se ela era mesmo. Mas continuam andando, eles vão pro mesmo rumo. Então ela pergunta se ele não está tomando mais aqueles remédios lá que parecem ração de gato. Só aí que ele se lembra que ele não tomou mais aquilo desde aquele dia. Outra coisa que ele se lembra também é que nessa hora é quando ele encontra uma certa pessoa no corredor. Então ele só mete o pé dali pela janela e diz que tem uns B.O. pra resolver e vaza. Tchau! Aí nessa hora quem vem descendo as escadas falando é o Calvo Gado. Na hora que ele vê a gostosa gatinha, o modo gado liga na hora. E ela não dá nem bola pra ele, vai embora. E olha, mano, olha que mina suspeita agora. Ela ainda embora diz que ele não toma mais os remédios. Isso é bom. Bom o que, maluca? O que será que ela sabe? Ela sabe de coisas, rapaziada. À noite andando pela rua, o Prota começa a pensar sobre como o corpo dele está diferente agora. Força e sentidos estão tunados. Ali onde ele estava andando, ele viu quem? A Luna, trabalhando numa loja. Ah, o nome da gostosa é Luna, então ela é a Luna. Lá da escola. Que merda, hein? Ele pensou em ir lá falar com ela, mas aí bate aquela vergonha porque ele fugiu daquele jeito antes. Ali ele também percebe uma senhorinha catando papelão na rua. E com sua gentileza ele vai ajudar. E também ele vai ajudar porque a velhinha parece muito com a nossa vovozinha tenebrosa. Enquanto isso, na loja de conveniências, a Luna trampando de boa, os moleques da escola entram na loja pra comprar uns cigarros de cada dia. E eu acho que ela não curtiu muito esses moleques lá não, hein? Pra comprar tem que mostrar a identidade. Ela manda os guri mostrar. Sem documento, sem câncer. O folgadinho fica brabo tentando forçar ela a vender, mas ela nem pisca com a ameaça do folgadinho. Quem ficou com medo e achou que ia dar ruim foi o amigão dele, dizendo que o calvoso lá gosta dela e vai acabar dando ruim se ele fizer coisa errada aqui. Por fim, ela ganha no argumento sem cigarros pra ele hoje. E rapaziada, do lado de fora da loja, os folgados tiveram uma ideia. Uma moradora de rua, se eles darem dinheiros, ela compra os cigarros e ela fica com o troco. Só que a senhorinha diz que não, eles não têm idade pra isso, então eles vão lá dar uma surra de dinheiros na véia. Literalmente, ó, bateram com dinheiro na véia. Uma surra de dinheiro. Aceita o dinheiro, véia. Compra lá pra mim o negócio. Não, eu não quero comprar, não. O Prota, que foi buscar a carrocinha de papelão pra ajudar a véia quando voltou e viu aquilo, e agora também não tem mais medo de revidar, foi lá cobrar. Pra eles, o Prota sempre foi um saco de pancadas. Então eles acharam graça dele tentando ser um herói pra véia. Mas depois foram pra cima dele. Só sei quando ele percebeu que pisaram nos papelões da véia, ele arrumou a vontade de pisar nos moleques. Ele nem precisou pedir. Os caras pegaram ele pelo pescoço e levaram pro beco do lado da loja pra apanharem. Não, peraí. É o Prota que vai apanhar ainda, velho? Como assim? O folgado jogou ele no chão e começou a bater nele e ele não fazia nada. Um ficou ali de vigia e o outro descia as bicudas no Prota, velho. O Prota masoquista lá levando porrada sem fazer nada. Ai, pai, para! Ele apanha até que algo dentro dele se quebra. As correntes já se foram e o medo agora também se vai. A raiva vence o medo. O protagonista começa pelo pé. Ele segura o pé do cara e dá aquela olhada. Depois aperta só pra escutar os ossos quebrando. O que ficou na frente do beco pra vigiar escuta os gritos do amigão dele. Ele olha, tá lá o cara caído e o Prota segurando a pata do maluco. O hack tá completo, rapaziada. O amigão do perna quebrada vem correndo pra ver o que tá acontecendo e fica brabo com o Prota por ter feito isso. Como assim ele revida os moleque batendo nele? O cara não aceita isso. Olha esse fela da mãe, rapaziada. O cara achando ruim o Prota ter revidado. Só eles podem bater? Não pode revidar, não? Não. O Prota, quando percebe o que está acontecendo, ele fica assustado com o que ele fez e vaza correndo. O amigão do maluco manda ele não fugir.
fugir, mas o Prota ignora e vaza. Depois, longe dali, ele começa a pensar sobre aquilo. Ele se lembra de ter levado um oco no peito naquele dia, mas no dia seguinte, quando acordou, não tinha nenhum ferimento, então só podia ter sido um sonho ou um pesadelo. Mas agora ele começa a pensar se aquilo não era real, pois é a mesma sensação que ele está sentindo agora, a sensação de um poder que ele não consegue nem compreender, o poder de arregaçar quem merece, rapaziada. Mas ele não entende nada sobre esses poderes. No dia seguinte na escola, o assunto era que o Parque Pé Quebrado foi pra emergência por culpa de um acidente ontem. O acidente aí foi ser atropelado pelo Prota, rapaziada. E agora, rapaziada, o que será que eles vão fazer com o Prota? Será que o Calvão, o loiro, vai tentar folgar novamente? E a loirinha, o que será que ela tem com o Prota? Ela sabe de coisas, rapaziada. Eu quero ver se vocês são brabo no like, mostra pra nós e comenta aí. Um forte abraço pra vocês, falou e até mais.